Olá, galerinha! Como estão vocês? Todo mundo bem? Que maravilha! Espero que estejam todos bem. E vamos nós aí para mais uma aula de matemática. E a nossa aula hoje vai falar de análise combinatória, certo? A análise combinatória, nós temos aí o capítulo 14, análise combinatória 1, onde nós vamos primeiramente falar um pouquinho do princípio fundamental da contagem, o que significa isso aí, falar um pouquinho do fatorial também, que é um conteúdo muito gostoso da gente resolver. E esse é um tipo de matéria, galerinha, tá? É um tipo de conteúdo, desculpa dizer, que a gente consegue aí colocar no dia a dia muito essa prática, tá? O que nós temos que aprender? Nós temos que compreender o conceito de análise combinatória, tá? Introduzir o conceito de contagem a partir dos princípios aditivos e multiplicativos, tá bom? Conceituar o fatorial e compreender os procedimentos de cálculo e de simplificação, tudo isso para a aula de hoje, né? Nesse capítulo 14. E também utilizar os conceitos de análise combinatória e fatorial na resolução de situações, problemas. Tá, beleza? Então, em diversas situações nossas cotidianas, há necessidade dessa contagem. E a determinação de quantas placas de veículos, por exemplo, são formadas com 3 letras e 4 algarismos, a quantidade de apostas distintas que pode ser feita para escolher os números de um cartão de loteria, né? A combinação de sabores de 3 bolas de sorvete, dentre outros exemplos que eu posso citar do dia a dia, que vai dar certo aí no princípio fundamental da contagem. E para isso nós temos esse princípio fundamental da contagem, que vai nos auxiliar de como fazer esse tipo de cálculo. Beleza, galerinha? Vamos começar então a nossa aula? Então está aqui. PFC, princípio fundamental da contagem. Então vamos dar uma breve aqui para vocês. Ó, a análise combinatória, ela é utilizada para resolver problemas de contagem. Então, problemas de contagem. Utilizando os processos combinatórios, é possível determinar o número de combinações, de arranjos e de permutações possíveis, beleza? Para cada uma destas aplicações, ou seja, combinação, arranjo e permutação, alguns critérios devem ser respeitados. Tá? Iremos agora conduzir você a entender o diagrama de árvore, tá? Que também é muito bacana, tá? O diagrama de árvore, tá? Para nós definirmos ali as outras situações. Ok, galera? Vamos lá? Dando continuidade, apagando aqui. Quando conseguir assimilar essa estrutura, será fácil entender o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, tá? Como sendo o produto de duas ou mais etapas independentes. Beleza? Aí a gente pode fazer esse tipo de contagem de várias maneiras, né? Por exemplo, aqui eu posso pegar um exemplo e falar para vocês assim: Carlos possui 5 pares de calçado, 8 calças e 8 camisetas, todas as peças de um mesmo item distintas entre si. Calcule o número de formas diferentes que ele pode se vestir. Então, através do princípio fundamental da contagem, nós conseguiríamos fazer esse tipo de cálculo, beleza? Ou também, ó, há 4 rodovias ligando uma cidade A e B, e 3 ligando a cidade B e C, né? Uma pessoa quer viajar da cidade A para a cidade C, passando por B. Quantos caminhos diferentes essa pessoa pode escolher a sua trajetória da viagem? Olha só os problemas do dia a dia que a gente pode estar resolvendo, certo? Então, nós entendendo aqui o princípio fundamental da contagem, nós vamos conseguir fazer todos esses exercícios mamão com açúcar. Ok? Olha só, em notação matemática, isso seria o mesmo que considerarmos que a determinada atividade pode ser realizada em 2 etapas, ou seja, de M e N maneiras distintas. O total de possibilidades será dado pelo produto de M por N, ou seja, o produto, a multiplicação de um M por N vai me dar aqui a nossa possibilidade. Tudo bem? Maravilha. Iremos agora resolver um problema utilizando esse diagrama de árvore para que possamos entender o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Olha só o problema. O nome dela é Jennifer. Jennifer irá participar da promoção de uma loja de roupas que está dando um vale-compras no valor de R$ 1.000. Ô, loja boa, né? Então ela vai participar dessa promoção.
que a loja está dando aí vale compras de R$ 1.000. Ganhará o desafio o primeiro participante que conseguir fazer o maior número de combinações com o kit de roupa cedido pela loja. Ah, maravilha. Então a loja vai oferecer um kit de roupas. Aquele que conseguir maior número de combinações, né, vai ganhar esse prêmio. No kit temos 6 camisetas. Olha só, 6 camisetas. 4 saias e 2 pares de sapato do tipo salto alto. De quantas maneiras distintas, ou seja, diferentes, Jennifer poderá combinar todo o vestuário que está no kit de roupas. Agora fiquei com dúvida. Kit, aqui eu escrevi com Q-U-I. Aqui eu coloquei K-I-T. Kit de roupa, kit de roupas. Mas vamos lá. Continuando, nós temos aqui peças que compõem o kit de roupa. Kit de roupa com K. Aqui. Vamos lá. Então nós temos lá quantas camisetas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 camisetas. Ó, 1, beleza? 2, 3, 4, 5. 5 meu nunca tá bonito. E o 6? Tá aqui 6 camisetas. É o kit de roupa. Contém 6 camisetas. Quantas saias? 1, 2, 3 e 4 saias. Maravilhas. Está faltando os pares de sapato, não é isso? Só 2. 1 e 2 pares de sapato. Bom, utilizando o diagrama da árvore, vamos descobrir a quantidade de combinações possíveis. Olha só, nós temos 6 tipos de camiseta, galera. 6 tipos. Então, vamos só voltar aqui. Essa azul claro eu numerei como número 1, tá vendo? A azul clara foi com o número 1, a roxinha 2, a amarelinha aqui, ó, mais clara 3, a verde 4, a rosa 5 e a branca 6. Então, essa 1 aqui que é a azulzinha, tá vendo? Então, vamos lá. Olha só, olha lá. Então, eu tenho 6 camisetas. Então, eu tenho aqui a azul, tá? Que pode ser com essa azulzinha, somente azul. Essa azul, ela pode combinar com essas... Quantas saias que nós temos diferença aqui? 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Quantos pares de sapato? Pode ser aqui, ó, 2 pares, né? Só que pode ser azul com sapato branco, azul com sapato vermelho. Ou pode ser azul, roxo com sapato branco, azul, roxo com sapato vermelho. Mas pode ser a camiseta azul com a saia amarela e sapato branco, assim como pode ser quem? A camiseta azul com a saia amarela e o sapato vermelho. Mas também pode ser a camiseta azul com a saia verde e o sapato branco ou sapato vermelho, né? Então aqui eu tenho quantas combinações aí que eu posso estar fazendo? Né? 1, né? 2, né? 8 combinações possíveis, beleza? 2, 4, 6, 8. 8 combinações possíveis. Tá bom? Então posso ter feito essa combinação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Então, 8 combinações. Camisa número 1. Aí com a camisa número 2, tá? Eu também pode ter quantas combinações? 8 combinações. Tá vendo? Aí com a camisa 3, eu vou ter também 8 combinações. Camisa 4, 8 combinações. Camiseta 5, 8 combinações. E a última camiseta branca 6, também com 8 combinações possíveis. Perceberam? Gente, ao realizar a contagem, iremos contestar a quantidade diferente, que há 48 combinações possíveis, né? Não é isso? Porque você vai contar e vai ver. Mas, de outra forma, temos que resolver o problema utilizando o princípio fundamental da contagem. Vamos lá? Bom, o total de camisetas é X total de saias, X vezes X total de sapatos. Ok? Maravilha? Então, né?
Temos a x total de camiseta vezes o total de saia vezes o total de sapato, é o total de combinações possíveis, beleza? Então, total de camiseta vezes o total de saias vezes o total de camiseta. Então, nós temos lá total de camiseta 6 vezes o total de saia 4 vezes o total de sapato 2. Então, vai me dar 48. Então, 6 vezes 4 vezes 2, 48. Beleza? Observe que utilizando o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, também foi possível determinar o número de combinações de kits de roupa. Este é o número correspondente, né, corresponde ao que foi encontrado quando utilizamos o diagrama de árvore. Então, basta fazer o número de camiseta vezes o número de saias vezes o número de sapatos. Então, essas são as combinações possíveis que eu posso estar fazendo diferente da outra, beleza? Aí nós temos aí o conceito de fatorial. Gente, o conceito de fatorial é muito utilizado no estudo de arranjo e permutação, a fim de facilitar os cálculos. A ideia é bastante simples e fácil de compreensão. O fatorial de um número m não negativo é indicado por m fatorial. Lê-se m fatorial, beleza? M fatorial, que é definida pela relação, tá? Aí nós temos aqui ou M ou N, né? Geralmente a gente usa N, tá bom? N de navio. Aqui tá M de marionei, mas podemos colocar N também de navio, tá? Então, N fatorial ele vai ser N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, vezes N menos 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, até chegar no número 1. Significa o quê? Significa que, por exemplo, que 10 fatorial, você vai ter que pegar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Beleza? Você vai ter que chegar até 1. Você tem que fazer essa multiplicação aí. Ok? Olha só algumas definições. Que 1 fatorial sempre vai ser 1. Beleza? 1 fatorial é 1. Tá vendo o símbolo daqui da exclamação? Nós vamos chamar ele de fatorial. Então, 1 fatorial é o próprio 1. 0 fatorial também vai ser 1, tá? Nós vamos definir isso aqui como definição, galera. Definição, tá bom? Então, a definição aí, nós vamos colocar também isso daí sendo comum. Tudo bem? Maravilha? Ok. Então, 1 fatorial é 1, 0 fatorial também vai ser 1. Exemplo. Se eu tenho 3 fatorial, então 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, você vai multiplicando até chegar no número 1. Então, 3 fatorial, ele equivale a 6. Beleza? Tranquilo? Maravilha, né? Outro exemplo. 4 fatorial. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1 dá 24. Então, eu posso falar que 4 fatorial é igual a 24, assim como 3 fatorial é igual a 6. Beleza? Outro exemplo, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, sai multiplicando. 6 vezes 5, 30. Tá? 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Então, você vai multiplicando até chegar nele. Tá? Veja que o cálculo do fatorial se torna trabalhoso à medida que o valor de m, ou de n, no caso, aumenta. Tá bom? 10 fatorial, olha só. É 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Olha quanto que vai dar. 3.628.800. Então, quanto maior for o fatorial, mais complicado vai ficando de você multiplicar. Assim, podemos simplificar alguns cálculos, utilizando o artifício de não calcular totalmente o fatorial, mas sim uma parte dele. Tá? Então, por exemplo, ali, ó, nós vamos colocar aqui, ó, 10 fatorial. Tá? 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Posso chegar até ali. Por quê? Porque se eu tiver numa divisão, né, eu posso cortar o 7 fatorial de cima com o 7 fatorial de baixo. Ou até mesmo não colocar tudo, porque senão eu vou colocar muita coisa aí. Beleza? Olha só. Calcule 10 fatorial sobre 8 fatorial. Gente, eu não vou fazer lá em cima 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E lá embaixo eu vou fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não vou. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o de cima e vou chegar até o 8. Certo? Então, vamos ver como vai ficar. Olha só. 10 fatorial sobre 8 fatorial. Então, eu vou fazer 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Cheguei até no 8 dividido pelo 8 fatorial. Por quê? Porque eu cancelo o 8 fatorial de cima com o 8 fatorial de baixo. Então, fica apenas 10 vezes 9. 10 vezes 9 vai me dar 90.
beleza? É bem mais fácil da gente calcular, certo? Porque eu poderia chegar e fazer lá em cima, ó, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí ia multiplicar tudo de cima, multiplicava tudo de baixo, aí fazia a divisão e ia dar 90 também. Beleza? Ou você ia cortando um de cima com um de baixo, dois de cima com dois de baixo, três de cima com três de baixo, quatro de cima com quatro de baixo, cinco de cima com cinco de baixo, o seis de cima com seis de baixo, sete de cima com sete de baixo, o oito de cima com oito de baixo. Ia sobrar quem aqui? O 10 vezes o 9, que ia dar o quê? O 90 também, galerinha. Nossa senhora, então é bem mais fácil a gente fazer a simplificação. Beleza? Dúvida? Não, né? Olha só o 12 fatorial dividido por 9 fatorial vezes 3 fatorial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o 12 de cima chegar até o 9 e cancelar. Porque 3 fatorial, eu já sei o valor dele. Então, ficou 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Então, 9 fatorial de cima cancela com 9 fatorial de baixo. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Aí eu multiplico tudo em cima, dá 1320 dividido por 6, que vai dar 220. Ok? Alguma dúvida, galera? Qualquer dúvida, volte aí nos exercícios, tudo bem? Olha só, resolva as seguintes equações fatoriais. Então, x mais 2 fatorial sobre x fatorial. Gente, igual a zero é uma equação, porque está igual a zero. Se está igual a zero, vamos resolver. Então, maior vai chegar no menor. Então, desenvolvendo x mais 2 fatorial, nós vamos ter o quê? X mais 2 vezes x mais 1 vezes x fatorial. Por quê? Porque eu tenho que chegar, ó, eu tenho uma reta, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Tá vendo? Então, é como se eu colocasse aqui, ó, x positivo, né? Mais x mais x mais. Então, o menor, o zero, eu ponho x. Então, eu estou aqui em x mais 2, eu tenho que chegar no x para poder cancelar. Então, para chegar no x, eu vou vir da direita para a esquerda. Então, x mais 2 passa por x mais 1, aí até chegar no x. Porque a definição não é diminuindo de 1 em 1. Então, aí eu cheguei, ó, lá ficou x mais 2 sobre x fatorial, então eu cancelo o x fatorial de cima com o x fatorial de baixo, sobra essa equaçãozinha, ó, multiplica esse vezes esse, faz o chuveirinho. Faz a equação do segundo grau, que ela vai virar uma equação de segundo grau, né? Faz a multiplicação, você vai desenvolver essa equação, delta vai dar 1, então o x' vai dar menos 1 e o x da linha vai dar menos 2. Gente, se você pegar e substituir esses valores aí, ó, lá na simplificação do fatorial, ele não vai dar certo, menos 1. Olha só, vamos voltar aqui, ó. Se você colocar menos 1 mais 2, dá menos 1 mais 2 fatorial. Quando subtrair a parte de cima, vai dar 1 fatorial. Beleza, existe. Mais embaixo, e aqui ia ficar menos 1 fatorial. Não existe fatorial menos 1 fatorial, tá? Não existe, então isso não é possível de resolver. E com menos 2 a mesma coisa. Então o conjunto solução nesse caso aqui vai ser vazio. Beleza? Olha só essa aqui. De quantas maneiras 6 pessoas podem sentar em um banco de 6 lugares, de modo que 2 delas fiquem sempre juntas, em qualquer ordem? Bom, como as 2 pessoas ficaram sempre juntas, podemos considerá-las uma única pessoa, tá? Uma única pessoa, porque elas vão estar sempre juntas. Dessa forma, nós temos que 5 fatorial, beleza? Então, do total de 6, como vai ficar sempre junto, então, 2 pessoas será considerado como uma. Então, do total de 6 passa a ser 5. Então, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Um total de 120 maneiras. Beleza, galera? Então, sabendo que as 2 pessoas podem sentar de 2 maneiras, temos 2 vezes 120, que vai dar 240. Então, portanto, 6 pessoas podem ocupar o banco de 6 lugares em que fiquem juntas, 2 fiquem sempre juntas, de 240 maneiras. Então, aqui, ó, 120, vocês entenderam o cálculo, né? Que são 6 pessoas, como vão ficar sempre juntas, eu considero como uma, sabendo que as 2 pessoas podem sentar de 2 maneiras. Então, se elas podem sentar de 2 maneiras, ou você e eu e você, então eu multiplico por 2. Então, o total é de 240
maneiras. Gente, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, volte à aula aí e tentam fazer o exercício de sala do 1 ao 5 da página 21 e 22. Beijo do Marão, fique com Deus, até a próxima.